né, desde muito tempo, e muito do que se praticava antes mudou a linguagem até que se voltou contra, né, de certa forma, o afro, as religiões como Umbanda, Candomblé. Muitas pessoas saíram desse meio, entraram no evangelho, adquiriram uma nova linguagem e com o pretexto de estarem, digamos assim, possuídas agora pelo Espírito Santo, então agora vão remover as entidades lá do Candomblé, da Umbanda, etc. Então nós temos já vídeos na internet circulando, inclusive eu vou estar reagindo a um vídeo que eu encontrei aqui muito legal, né, que é o vídeo do pastor, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que é o vídeo do pastor Rodrigo Mocelin, né? Então eu vou reagir a esse vídeo, você fica ligado aí no canal, né? Que a gente vai estar reagindo, que é um vídeo muito bom, né? E aí ele vai trazer um pouco do histórico desse grupo e do vocalista, por exemplo, que já demonstrou em entrevistas, né, uma atitude politicamente, ideologicamente mais de cunho progressista, né, de esquerda, com relação a algumas opiniões que ele traz em algumas entrevistas. Além de Romanos 11:36, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Né? Então, a gente vê o seguinte, numa máxima geral das Escrituras, a gente entende que Deus é soberano, ele é o único Deus, não existe outro Deus além de Deus, na visão judaico-cristã. Né? Então, todo bem e mal é atribuído a Deus, e Deus ele recebe toda a adoração e todo o louvor da criação, tá certo? Vamos estar falando muito sobre isso, e que você possa entender, né? Que Deus recebe todas as coisas, todo o louvor, toda a ação no mundo é de Deus, mas a ação consciente para Deus, deliberadamente, como gratidão ou exaltação da pessoa de Deus, deve ser direta, né? Então devemos ter o nome de Jesus em foco, Deus em foco, é o único que é digno de receber a honra e a glória, né? Ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, enfim. Deve haver clareza para que não haja confusão no meio do povo. Né? Então, esse grupo ele se levanta como uma voz confusa, né? Que vai, claro, trazer muitos likes, muito burburinho, aí, muita falação, mas que, na verdade, não vai passar de fogo de palha. Tá bom? Não é uma visão legalista, é legalista para quem vê como legalismo, né? Isso e essa taxação do legalista também destrói a ideia de diálogo, né? Então, o que é que nós devemos entender? Tomando por base Isaías 42:8, por exemplo, nós vamos ter que Deus falando, né? Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor, né? Também temos em Isaías 48:11, esse que lemos foi Isaías 42:8. Então, o cara lá que está no show de rock, por exemplo, né? Eu digo rock, que existem vários assim grupos, dizendo que louva Satanás, não sei o quê, não sei o quê, na verdade está louvando a Deus, né? Porque Deus recebe tudo como louvor. Né? Isso é uma máxima suprema, é uma máxima soberana da Bíblia, né? Como a gente tem que entender. Se Deus é soberano, ele é criador de todas as coisas. Isso é uma máxima que todas as doutrinas e outras máximas, elas têm que se adequar a ela. Então, Deus recebe todo o louvor, tá? Independente dele ser direto ou consciente ou inconsciente, né? Então, não adianta o cara estar dizendo que louva ou canta para fulano, ou para cicrano, ou para beltrano, não. Deus em si, ele vai receber tudo isso, não vai dar a ninguém. E não existe ninguém, outro ninguém para receber, além de Deus. Né? Percebe? Então, não há outros deuses para além de Deus. Então, somente Deus recebe tudo. Agora, há o filtro aí. Como outro verso importante é Salmos, queremos tratar aqui,
né? Um texto bíblico importante. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Temos esse verso também muito forte. Também temos em Isaías 48:11, esse que lemos foi Isaías 42:8. O 48:11 também vai na mesma direção, né? Declara um compromisso de Deus em sua própria honra e glória, afirmando que age por amor de si mesmo, para não ter seu nome profanado ou sua glória dada a ídolos, né? Então, ele vai dizer o seguinte: por amor, na versão Almeida Corrigida Fiel, por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome e a minha glória não a darei ao. É possível, sim, adentrar com o evangelho em qualquer cultura, mas não é possível trazer as culturas para dentro do evangelho, né? Há um padrão, existe as normas, as regras, né? Vários ritos, enfim, é uma religião totalmente desenvolvida e montada, né? E tem sua própria estrutura. Então, então, vir com determinados corpos estranhos, digamos assim, para essa estrutura formada, causa, com certeza, esse burburinho todo que está acontecendo aí, tá certo? Outra coisa é o louvor consciente. E esse louvor consciente dentro de uma estrutura simbólica daquela linguagem, daquela narrativa religiosa específica, né? No caso aqui, o evangelho. Então, quando você vem com elementos que são claros, que estão no clipe, culturais, porque o evangelho ele tem essa proposta, o cristianismo, de ser acultural, né? É uma proposta acultural, mas é uma linguagem que vai para a cultura. Ela não absolve as culturas, né? Ela se entende nas culturas, né? É isso a diferença, né? Da aculturação. Entender as culturas e implementar o evangelho. E não trazer as culturas para dentro do evangelho. Então, é um canal que trata sobre filosofia, ciências da religião, né? Teologia e assuntos contemporâneos da atualidade, né? Curiosidades que envolvem estas disciplinas, que envolvem essas áreas do conhecimento, tá certo? E não poderíamos ficar de fora deste debate, né? Que está aí bem acalorado nas redes sociais com relação a este grupo gospel que cantou, né, apresentou uma música com conceitos estética, né, bastante polêmicos para o meio evangélico, né? Enfim, todos já devem estar aí sabendo. Se você não sabe, a gente vai estar dando aqui pinceladas sobre este conteúdo, né? E dar nossa opinião também aqui no canal, tá certo? Nós temos as igrejas evangélicas, por exemplo, que originalmente o pentecostalismo, né, ele já traz em si grande, grande percentual da tradição afro-brasileira, né, da tradição africana em seus cultos, né? Então, geralmente, igrejas pentecostais, elas já têm em si muita coisa em comum com os rituais e cultos da afro, né? Então, vamos falar um pouco, né, sobre a questão hoje do louvor, né? Como nós devemos entender isso, né? E como saber diferenciar, né? Então, sem polemizar no sentido de trazer aqui algo que venha denegrir ambas as partes ou uma das partes, o que acontece é o seguinte: nós temos ambientes de culto no Brasil, né? E temos a lei e a legislação brasileira que defende a harmonia e também a pluralidade de culto e também
a identidade de cada grupo, né? E de cada culto. Então, preserva-se a identidade e desde que uma não viole a outra, não agrida, né? Então, o diálogo, ele existe, né? E deve existir, o entendimento, desde que não ultrapasse os limites, né? Nós vamos falar um pouco isso sobre questão do louvor, né? E como o evangelho dialoga ou deve dialogar com outras culturas e tradições religiosas, tá certo? Isso implica também, talvez o ponto mais polêmico seja que foi suscitada dúvida, né, com relação a essa a canção e os argumentos do grupo não foram satisfatórios, não estão sendo satisfatórios com relação a essa canção, né? Então, nós temos aí o Coletivo Candeeiro, né, que é a banda, o grupo, né, que se dispôs a desenvolver essa música. Então, eu não conhecia muito este grupo, não sou muito ligado nas suas músicas, né, talvez uma ou outra, né? E o que acontece? Nós temos muitos elementos, realmente, eu vi a música, né? Vi o clipe, e temos aí elementos claros, né? De uma outra tradição religiosa, né? Sendo trazida para o contexto de culto e louvor a Deus, né? E vem os argumentos controversos, né? Trazendo imagens de outras coisas, de instrumento, de música, então os discursos começam a ir ganhando outras características, né? Então a questão, o foco desse debate é tão somente a incorporação de uma linguagem de outra tradição e de elementos claros de outra tradição, né? Não convencem o que os cantores apresentam de forma alguma, né? Você vai ver aí nas redes, e é claro, está claro pela conduta, pela formação, por por outras apresentações dos cantores, né? Que a ideia é essa, né? Incorporar na tradição cristã elementos da tradição afro brasileira, né? De outras tradições. Então, esse é o choque, né, que acontece. De forma alguma, se deve apresentar isso como um imputamento para o meio evangélico, de forma alguma. Outra, muitas músicas nas igrejas, elas são músicas para os seres humanos, né? São cantadas, né, músicas de vitória, músicas de empoderamento, né? Músicas que levam as pessoas ao êxtase, né? Ao positivismo evangélico, né? Muitas vezes. Então, também são músicas que não são direcionadas especificamente para um louvor consciente a Deus, né? Embora Deus receba todas as músicas, né? Agora, há esse querer de Deus ser louvado pelo seu povo de forma efetiva e consciente, certo? Então, temos isso. Então, uma coisa é Deus, entendermos que tudo louva a Deus, independente de qualquer coisa. Nosso espírito testifica, trazendo para o âmbito mais sobrenatural, né, mais subjetivo. A Bíblia diz que nosso espírito testifica com o espírito do outro de que somos filhos de Deus. Então, quando algo choca ou causa dúvida, então é normal que a maioria, né, a grande parte, vai causar, na grande maioria, essa rejeição, né, essa repulsa, né, por determinada música, determinada atitude, né, que possa estar ocorrendo, tá? Ou mesmo fazer profecias, falar em nome de Deus, né? Então tudo isso já há um engajamento, né?
já é fruto de um sincretismo religioso que essas religiões mais, digamos, avivadas, né, mais pentecostais, elas herdaram desta cultura, né? Então, respeitar as religiões não quer dizer aceitar, né? Tolerância religiosa, né, é um termo bem criticado também na ciência da religião, bem debatido, né? Então, é isso. Não é aceitar tudo, né? Mas é conversar, ter diálogo, entender o outro, mas não querer invadir, né, o campo do outro de forma brusca, assim, né? Então, você vai ter realmente esse choque. O catolicismo admite, há um sincretismo com o catolicismo, né, com essa vertente do cristianismo, mas outros não vão admitir esse, esses, esse sincretismo, né, essa junção, essa intenção. Então, a nossa impressão com relação a isso é a seguinte, que cada um, né, a gente deve entender isso, cada um no seu quadrado, né? A gente não pode querer enfiar a goela abaixo determinada ideia, né, no outro. Eu não posso, sim, formar um grupo aqui e desse grupo dizer que é evangélico e tratar e trazer elementos de outros planos. Mas eu não posso querer que todos aceitem essa ideia. Então, aí é ultrapassar as barreiras da tradição, né? Da tradição. E aí vem vem já começa, né, as coisas, a, os julgamentos, né, de chamar o pessoal de legalista, isso, aquilo, outro. Buscamos o norte, né? Buscamos alguns nortes para irmos nos situando. Então, o norte aqui é esse, né? Respeito às religiões, mais cautela com relação a essa junção brusca, abrupta, né? De uma tradição com outra, né? Embora digam que não, mas claramente é incontestável todo o contexto e tudo que se vê, né, em nossos, no que foi apresentado pelo grupo, tá certo? Então, um grande abraço, se inscreve no canal para não perder nada, ativa o sino e continua aqui com a gente. Não existe ninguém, outro ninguém para receber além de Deus, né? Percebe? Então, não há outros deuses para além de Deus. Então, somente Deus recebe tudo. Agora, há o filtro aí, vem a segunda parte, né? A consciência desse louvor, né? A efetiva homenagem a Deus, consciente do coração livre humano, né? Da liberdade humana. Aí vem outra questão, né? Então, já há isso na base. Só que a linguagem em si declarada e aberta, né, ela vai trazer sim conflitos, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente sobre essa questão do louvor, certo? Deus não criou, não fez a existência para além da sua glória, né? Então tudo, cada elétron deste mundo, cada átomo, cada ser vivo existe, vive, cresce, morre, age no mundo para a glória de Deus, para louvor da glória de Deus.